Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, TST autoriza alteração de data de pagamento de salário em caso excepcional ocorrido em Santa Catarina. Souza Cruz é condenada a pagar R$500 mil a um trabalhador que atuava como provador de cigarros. Uma entrevista especial com a procuradora Cristiane Salgueiro Lopes. Ela compõe o grupo de trabalho e migrações do Ministério Público do Trabalho e fala sobre o mercado de trabalho no Brasil para os estrangeiros. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. O TVTST desta semana começa com um assunto que interessa a muita gente, o dia do pagamento. Pela lei, ele deve ser feito até o dia 5 de cada mês. Mas em um caso excepcional, o TST permitiu que a data fosse alterada. No recurso encaminhado à seção 1 de dissídios individuais, o Hospital Nossa Senhora da Conceição contestava a decisão da primeira turma que manteve a condenação estabelecida pelo Tribunal Regional de Santa Catarina. Para o TRT, o acordo coletivo feito entre o sindicato e o hospital violou as normas trabalhistas ao estabelecer o pagamento dos salários dos empregados no dia 16 e não no quinto dia útil do mês. A discussão quanto à alteração da data ocorreu por causa de uma ação trabalhista movida por uma escriturária, encarregada do setor de faturamento, demitida depois de 24 anos de serviço. Na Justiça do Trabalho, a ex-empregada pediu a correção monetária e o pagamento dos dias em que o salário não foi depositado até o quinto dia útil do mês, conforme prevê a CLT. Mas, ao analisar o processo, o relator do recurso na SDI, ministro Renato de Lacerda Paiva, considerou válida a norma coletiva que alterou a data de pagamento do salário. Para ele, é preciso considerar as circunstâncias do caso. Se trata do Hospital Nossa Senhora de Conceição, que recebe verba pública, recebe orçamento da União. Então, o que eu imagino é que deve ter havido ponderáveis fundamentos, razões, para se estabelecer um acordo coletivo nessas circunstâncias. Não se trata de uma empresa qualquer. 4 ministros seguiram o voto do relator. O ministro Vieira de Mello Filho ressaltou que o pagamento dos salários está vinculado ao repasse de recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Que a verba do SUS ela é entregue no início do mês. E aí tem que se haver repasse, folha, etc., para elaboração. Por isso se estabeleceu a norma. Eu penso que o caso é diverso dos demais que temos analisado e o meu voto é no sentido desta diferenciação para o caso concreto. Já o ministro João Oreste Dallazen abriu divergência. Para ele, a mudança da data na tentativa de evitar problemas financeiros para o hospital não justifica a ampliação do prazo de pagamento dos salários, ainda que prevista em norma coletiva. No meu juízo, a data do pagamento do salário, seja empregado público, seja empregado privado, inscreve-se entre as medidas basilares de proteção ao salário. Reputo válida a cláusula, entendo que não é disponível para negociação a data de pagamento do salário prevista expressamente em lei e de forma limitada. Outros 5 ministros seguiram voto divergente, entre eles o ministro Alexandre Agra Belmonte. O que nós conhecemos como princípio da proteção é do empregado, não o princípio da proteção do empregador quando é entidade beneficente, porque isso contraria o artigo 2º, parágrafo 1º da CLT. O artigo 2º, parágrafo 1º da CLT, ele faz justamente a referência às entidades beneficentes e ela equipara aos demais empregadores. Por considerar o caso excepcional, o ministro Barros Levenhagen acompanhou o voto do relator. Certamente esse acordo foi firmado para evitar o colapso dessa entidade, certamente nós vamos empurrá-la diretamente ao colapso.
Com o empate, prevaleceu o voto do presidente do TST, que acolheu o recurso do hospital e considerou válida a cláusula do acordo coletivo, que alterou a data dos salários dos empregados neste caso. Não se pode decidir sem pensar as consequências sociais e econômicas. Não se pode. No Rio de Janeiro, um trabalhador não vai mais poder exercer a função de operador de empilhadeira por causa de um problema na coluna. Como adquiriu a doença no emprego, ele vai ter direito à indenização. Veja como os ministros do TST julgaram este caso. A primeira parte da indenização é de 50% de todos os salários que ele perdeu quando ficou incapacitado. Além disso, o trabalhador vai continuar recebendo mensalmente metade da remuneração até o fim da vida. O empregado trabalhava para a indústria de combustíveis Ipiranga, no estado do Rio de Janeiro, e por conta do esforço repetitivo no serviço, teve um problema na coluna, uma hérnia de disco. Ele ficou incapacitado para a função que desempenhava na empresa. Na seção 2 de dissídios individuais do TST, o advogado do trabalhador pediu que a indenização fosse aumentada para 100% dos salários por meio de uma ação rescisória, uma tentativa de mudar a decisão que já havia transitado em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos possíveis. Ele alegou que houve violação do Código Civil e da Constituição. O artigo 950 do Código Civil, ele fala que a indenização ela deve ser apurada de acordo com a incapacidade para o ofício do obreiro, o ofício da vítima. Antes dessa matéria ser julgada pelo Tribunal Superior do Trabalho, quem julgava essa matéria era o Superior Tribunal de Justiça, e ela já tinha um entendimento uniforme, pacífico, de que, havendo o reconhecimento da incapacidade específica da vítima, a indenização pelos danos materiais deve, sim, ser calculada de acordo com a incapacidade, que, no caso, foi de 100%. Mas o ministro Cláudio Brandão, relator do caso, destacou que a perícia indica que o empregado, mesmo incapaz de continuar sendo operador de empilhadeira, poderia ter outras funções. Além disso, explicou que a ação rescisória que veio ao julgamento não permite reexame dos fatos. Em se tratando de ação rescisória, onde os limites para a revisão da decisão são mais estreitos ou são estreitos, o tribunal examinou com base no laudo técnico e estabeleceu um critério de valoração da prova a partir da qual definiu o pensionamento, razão pela qual o senhor presidente, nesse particular, entendia que não se caracterizou violação dos dispositivos mencionados, seja do Código Civil, seja da Constituição, motivo pelo qual nega o provimento ao recurso sob esse fundamento. Por unanimidade, o pedido do empregado não foi aceito. Na mesma sessão, ao analisar outras ações rescisórias, o presidente da Corte, ministro Barros Levenhagen, deu alguns exemplos de como são estreitos os limites desse instrumento jurídico. A ação rescisória, ela tem uma atuação cognitiva bem estreita. Ela não permite o reexame da justiça ou injustiça, da correção ou incorreção, da aceitação tácita, se isso fere ou não fere. Isso são argumentos que se traz e se pode até pensar que é um argumento juridicamente pouco consistente. A ação rescisória, ela visa desconstituir a coisa julgada por um dos vícios daqueles do artigo 481. No próximo bloco, Souza Cruz é condenada a pagar R$500 mil a um provador de cigarros. Decisão que teve grande repercussão nas redes sociais. A gente volta já. R$500 mil. Esse é o valor que um provador de cigarros da Souza Cruz vai receber de indenização. O empregado entrou na justiça porque adquiriu doença pulmonar por causa da função que exerceu. A decisão é dos ministros do TST. Confira.
O trabalhador chegava a experimentar cerca de 200 cigarros por dia. Após 10 anos na função, desenvolveu lesões no pulmão, além de problemas psicológicos. Impossibilitado de trabalhar, ele recorreu à justiça, pedindo indenização por danos morais e materiais. O ser humano ele não nasceu para fumar. O cigarro ele não causa benefício algum. Imagina um indivíduo tendo que ser submetido a isso numa carga de trabalho. Então, o fato é, isso aí ele afronta qualquer preceito da medicina do trabalho. O ser humano não pode fumar nem por hobby, que dirá por uma condição laboral, por uma condição contratual. Depois de uma decisão favorável ao trabalhador em primeiro e segundo graus, a empresa recorreu ao TST. O caso foi parar na 8ª turma, que manteve a condenação da companhia, reduzindo, no entanto, o valor da indenização de R$2 milhões para R$500 mil. A empresa ainda tentou reverter a situação na seção 1 de dissídios individuais, mas para o relator, ministro João Oreste Dallazen, a Souza Cruz não conseguiu comprovar divergência jurisprudencial em relação à decisão da turma. A condenação, então, ficou mantida em R$500 mil. Nego provimento ao agravo regimental, examino um a um os arestos apontados supostamente como divergentes, mas entendo que não são específicos. Nego provimento ao agravo da reclamada e quanto ao agravo regimental do reclamante, é absolutamente desfundamentado, igualmente nego provimento. Em nota, Souza Cruz disse que vai analisar eventual recurso ao Supremo Tribunal Federal depois que for publicada a íntegra da decisão. A condenação da Souza Cruz foi um dos assuntos que mais repercutiu entre os internautas que acompanham a página do tribunal no Facebook. Mais de 1.000 pessoas curtiram a notícia, outras 1.000 compartilharam e muitas comentaram. Olha só, a Lorena Fleck disse que dinheiro nenhum vai pagar o mal que causou ao trabalhador, mas é o mínimo que ele merece. A Adriane Meire comentou que o trabalhador se viu numa condição de submissão. Ou ele acatava a ordem ou era demitido. Já aí configura o constrangimento. E olha também o que o internauta Nascimento Shirley disse. Ele ficou surpreso com a quantidade de cigarros. Ele diz, 200 cigarros por dia, isso é um absurdo. Acompanhe você também as decisões do TST pelo Facebook e deixe o seu comentário. O caminho é www.facebook.com/TSTJus. O artigo 557 do Código de Processo Penal é assunto da súmula número 447 do TST. Veja o que ela diz. A súmula 435 do TST diz: aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho o artigo 557 do Código de Processo Civil. Imagine a situação em que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência dominante do próprio TST ou do STF, em matéria de direito constitucional, ou está de acordo com uma súmula do próprio TST. Nesta situação, esse recurso que é contrário a esta súmula, ou que é contrário à jurisprudência dominante, ele se mostra manifestamente improcedente porque vai justamente de encontro ao entendimento já cristalizado pela jurisprudência do tribunal. Então, nesta hipótese, o relator, ao invés de submeter o recurso à apreciação da turma, o que demandaria tempo no processo, ele liminarmente nega seguimento a esse recurso e ganha o processo em celeridade e efetividade. E no próximo bloco, uma entrevista com a procuradora Cristiane Salgueiro Lopes, que compõe o Grupo de Trabalho e Migrações do Ministério Público do Trabalho. A gente volta já. Confira agora outras notícias que também foram destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Justiça do Trabalho vai realizar semana temática em abril. O presidente do TST, ministro Barros Levenhag, encaminhou ofício aos demais ministros do tribunal e aos presidentes de TRTs, em que recomenda a inclusão em pauta, na semana de 22 a 30 de abril, de casos que tratem de questões relativas a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A recomendação leva em conta que no dia 28 de abril é celebrado o Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho.
Até o dia 11 de abril acontece no TST a campanha anual de vacinação contra a gripe. A Secretaria de Saúde do Tribunal adota a campanha como ação preventiva de saúde ocupacional para imunizar magistrados e servidores e reduzir a doença no ambiente de trabalho. O tribunal adquiriu 2.200 doses da vacina. No dia a dia, a gente verifica que aqueles servidores que recebem a vacina têm resfriados de menor gravidade que não atrapalham a frequência ao trabalho ou que reduz o número de afastamento, o número de dias de afastamento ao trabalho. Alagoas foi sede da segunda reunião de Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Coleprecor. No início das atividades, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, ressaltou a importância de estreitar a comunicação entre magistrados, advogados e todos os jurisdicionados. Também foi realizado em Alagoas o primeiro encontro de boas práticas da Justiça do Trabalho. O encontro teve o objetivo de promover a troca de experiências e iniciativas bem-sucedidas dos tribunais. E aqui em Brasília, o Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho discutiu propostas para colaborar com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do TST. Ficou decidido que cada TRT vai montar uma ouvidoria itinerante para receber e encaminhar ao Ministério Público do Trabalho denúncias referentes à mão de obra infantil. A justiça hoje não é mais aquela justiça somente dentro de gabinete. O juiz hoje ele tem um outro perfil, ele tem que ir à busca. Nós somos representantes da sociedade, a sociedade nos paga. Então a dificuldade do contribuinte, aquele que precisa dessa informação, então nós saímos. Então vamos fazer essas ouvidorias itinerantes, vamos mais para perto do povo, o povo precisa disso. Afinal de contas nós somos o Estado. Pesquisadores e especialistas internacionais participaram em Brasília do Simpósio Internacional sobre Migração e Relações de Trabalho. Veja na reportagem. Procuradores, advogados, sindicalistas e diversas autoridades, como o ministro interino das Relações Exteriores, Eduardo dos Santos, e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, estiveram no primeiro dia do Simpósio Internacional sobre Migração e Relações de Trabalho, promovido pelo Ministério Público do Trabalho. E todos estavam atentos a uma pesquisa realizada ano passado pela Organização Internacional para as Migrações, que apontou algumas prioridades do setor. A análise permite afirmar que podemos indicar 3 prioridades principais que emergem das demandas desses atores que estão lá na ponta da política. A primeira é uma solicitação, um grito por uma nova gestão migratória. Uma segunda prioridade tem a ver com direitos e serviços, ou talvez atendimento. Me permito indicar uma terceira prioridade, sobre a qual se fala ainda pouco, pelo fato que o fenômeno vem crescendo há poucos anos ainda, é ainda um fenômeno recente, que tem a ver com o modelo de sociedade. Outra situação discutida foi a inserção social e produtiva de bolivianos e haitianos no país. Mostra que é uma população diferenciada, né, do ponto de vista profissional, do ponto de vista étnico, cultural, né, e que vem com uma grande expectativa, né, de encontrar trabalho, encontrar uma vida melhor no Brasil. O objetivo do Ministério Público do Trabalho é trazer esse tema, migrações e trabalho, para discutir questões que envolvem os trabalhadores migrantes e deixar esse tema na ordem do dia das nossas instituições. Nós vamos aqui avançar em parcerias com os demais ramos do Ministério Público Brasileiro, com o Ministério das Relações Exteriores, com o Tribunal Superior do Trabalho, com o Ministério do Trabalho e Emprego, com as embaixadas, né? Nós queremos estreitar esses laços. Cada vez mais estrangeiros de países como Estados Unidos, Espanha, Itália e Portugal têm mostrado interesse em trabalhar em nosso país. O que isso representa? Você confere agora uma entrevista com a procuradora Cristiane Salgueiro Lopes, que compõe o Grupo de Trabalho e Migrações do Ministério Público do Trabalho. Ela tem se dedicado a pesquisar esse tema de maneira mais profunda e participou do Simpósio Internacional. Confira. Procuradora, de uma maneira geral, a gente enxerga 2 grupos. De um lado,
os brasileiros que alegam que os estrangeiros podem roubar as nossas vagas, ocupar o nosso mercado, tirando o emprego de gente daqui. Do outro lado, aqueles que alegam que os estrangeiros são mais qualificados e que falta mão de obra especializada no nosso país. Como a senhora analisa essas duas correntes? A verdade é polifacetária. Em cada segmento a gente tem uma conformação. A gente precisa analisar caso a caso. Mas primeiro a gente tem que pensar que a imigração é um fato. Ela ocorre independentemente de os estados acharem que com uma lei eles vão conseguir cortar, né, a imigração. Isso é impossível. Então não adianta, né, para resolver o problema da imigração, cortar a imigração. Então, por mais que a gente queira controlar, sinta essa necessidade de preservar as nossas instituições, é um desejo fadado ao fracasso, como os exemplos europeus e americanos vêm dizendo. Por mais que o americano construa o muro para separar o México dos Estados Unidos, os latinos já são uma parcela importantíssima que vota nas eleições e já mudou a cara dos Estados Unidos. Discutindo mais sobre a legislação que ela determina quando um estrangeiro quer vir trabalhar aqui. Nós temos dois tipos de campos normativos, né? Primeiro é o do Mercosul. Nós temos, e isso aconteceu em 2009, um grande avanço que foi a publicação e a vigência dos acordos de regularização migratória, que permitem que os nacionais da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, do Chile, do Peru e da Colômbia ultimamente, porque aderiram a esse tratado, tenham essa possibilidade de vir ao país, procurar emprego, não como os outros imigrantes, que teriam que ser escolhidos por uma empresa brasileira. Não. Os nossos colegas da América Latina podem vir ao Brasil e procurar qualquer emprego para o qual eles sejam aceitos. E então terão a ampla liberdade circulatória e liberdade de trabalhar no país. Um grande avanço, que é uma dicotomia com relação à lei conhecida como Estatuto do Estrangeiro, que implica, como eu comentei, um desejo das empresas brasileiras de buscar a mão de obra no exterior e, por conta disso, só se são atendidas as necessidades das empresas é que o imigrante tem a possibilidade de entrar no país. Os demais latino-americanos, que a senhora mesma já citou, são os que encontram piores condições, exploração e até mesmo trabalho escravo aqui? Muitas vezes, sem conhecer que no Brasil existe a possibilidade de trabalho legal sem maiores burocracias que o registro, né, no Brasil, a obtenção do papel necessário, faz com que as pessoas venham sem saber que isso existe, buscando empregos ilegais, pensando que só são esses que estão abertos para eles. O Ministério Público do Trabalho está de olho nessas situações também. Com certeza. Uma das principais atuações do Ministério Público do Trabalho é combater a vitimização do trabalhador, estrangeiro ou não, porque nós temos muitos trabalhadores brasileiros vítimas do trabalho em condições precárias e degradantes, né? Bem, procuradora, e denúncias sobre irregularidades, trabalho escravo ou contribuições sobre esse tema, como acionar o Ministério Público do Trabalho? Existem unidades do Ministério Público do Trabalho nas maiores cidades do país. Então a pessoa pode pessoalmente, se quiser, apresentar as informações que possam colaborar e levar a investigações nesse sentido. E também existem os meios da informática. É só acessar as páginas do Ministério Público do Trabalho, buscar os campos específicos e formular as denúncias. Cuidando sempre de tentar identificar ao máximo a situação para facilitar o conhecimento e a atuação imediata do membro do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado pelas informações. Sucesso nesse trabalho. Obrigada. E o TV TST termina aqui, mas lembrando que você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!